E aí, garotada da Rede Municipal de Ensino, eu sou o Williams Pimentel, professor de Ciências do 8º ano. Então, como eu prometi na aula anterior, hoje nós vamos fazer uma análise, um estudo comparativo dos sistemas que nós estudamos até agora no corpo humano. Nós não vamos falar tudo novamente, nós vamos pegar alguns pontos importantes para fazer a comparação e para nós compreendermos que os sistemas do nosso corpo, eles funcionam de forma integrada, tá ok? Então nós vamos fazer uma análise da função do sistema digestório, uma análise do sistema respiratório, o que acontece com eles de modo em linhas gerais, circulatório e urinário, e começar a traçar, o que um precisa do outro, qual é a interação que existe entre um sistema e outro, para a gente mostrar para vocês que, apesar de nós estudarmos como sistemas separados, ou seja, como se estivesse cada um dentro de uma caixinha, na realidade eles estão intensamente integrados. Aliás, como todos os sistemas do nosso corpo, eles estão intensamente integrados, com a finalidade de manter o nosso corpo harmonizado, funcionando plenamente, para que nós tenhamos uma boa saúde e qualidade de vida. Tá ok? Então, vamos começar a nossa historinha aqui. Vamos ver aqui, começando pelo sistema digestório. Aliás, mostrando aqui as características gerais do nosso grupo. O ser humano, ele pertence ao filo dos cordados, porque o nosso embrião, ele apresenta algumas características, todas as características que nos permitem nos classificar nessa categoria, tá? Temos tubo neural dorsal, temos fendas branquiais, temos cauda pós-anal, temos a notocorda, e temos também o endóstilo, que normalmente não é comentado. Nós pertencemos ao subfilo dos craniados, alguns chamam de vertebrados, a classe mamífera, nós somos mamíferos, e a subclasse eutéria, ou seja, nós somos mamíferos placentários. Então nós pertencemos a um grupo de mamíferos que representam a grande maioria desses animais, que são animais que apresentam glândulas mamárias, além de outras glândulas. Via de regra geral, nós temos sistema digestório completo, com boca, tubo digestivo e ânus, sistema respiratório pulmonar, a nossa circulação ela é fechada, dupla e completa, ou seja, o sangue só circula dentro dos vasos. A cada ciclo que o sangue faz no nosso corpo, no nosso circuito, ele passa 2 vezes pelo coração, o sangue vem do corpo, vai para o coração, sai do coração para os pulmões e retorna para o coração novamente. E é completa porque o lado direito e esquerdo do coração é completamente separado, então não há mistura de sangue. E nós temos os rins do tipo metanéfron, ou rim abdominal, fica localizado na região dorsal, e ele só recolhe a excreção nitrogenada da corrente sanguínea. Bem, vamos para o nosso sistema digestório. O nosso sistema digestório, que é formado pela porção superior, onde nós temos a boca, com língua, palato, úvula, arcada dentária, dentes, aí segue a faringe, o esôfago. A porção mediana, nós vamos encontrar o estômago, o pâncreas e o fígado. E na porção inferior, no trato baixo, você vai encontrar os intestinos, intestino delgado e intestino grosso, tá ok? Muito bem, rapidamente aqui, só para relembrar, qual é a finalidade do sistema digestório? É quebrar as macromoléculas que vêm no nosso alimento, certo? Em moléculas menores, para que possam ser usadas como nutriente pelas nossas células.
todas as substâncias do trato do nosso alimento há necessidade de fazer digestão? Não. Sais, vitaminas, não precisa de digestão. Então, a nossa primeira digestão acontece na boca, pela ação das glândulas salivares, onde são digeridos principalmente os amidos em maltose. Aí o bolo alimentar é deglutido, só fazendo a revisãozinha. É jogado para o esôfago, por conta do movimento aqui da epiglote que fez a entrada da laringe. Por movimento peristáltico, o bolo alimentar desce, passa pela carne e chega até o estômago. No estômago vai ter a segunda etapa do processo digestório, pela ação do suco gástrico. A ação do suco gástrico, onde são digeridos principalmente proteínas e também um pouco de lipídios. Então aqui vai haver a transformação do bolo alimentar em quimo, tá? Depois desse material todo digerido, aos poucos, né, por regulação hormonal, esse quimo vai passando para o intestino delgado, que sofre a ação da bile produzida no fígado, liberado pela vesícula biliar, do suco pancreático, do bicarbonato de sódio e do suco entérico, que é uma secreção das glândulas da própria parede do intestino. O resultado da ação de todos esses líquidos e essas substâncias é a transformação do quimo, que é o material digerido no estômago, em quilo. O quilo já tem as substâncias completamente digeridas. E aí, através do epitélio do intestino delgado, que tem adaptações especiais para fazer isso, ocorre a absorção. E essa absorção, ela atravessa a parede do intestino, né? A velocidade é incrementada e melhorada por adaptações, como vilosidades e microvilosidades, caindo na corrente sanguínea. E de lá, vai para o corpo. Então, o sistema circulatório está interagindo com o sistema digestório através da distribuição do material digerido e absorvido para todas as células do nosso corpo, tá? E, além disso, os hormônios que atuam regulando o funcionamento do tubo digestivo, do trato digestivo, também chegam às estruturas onde há necessidade de funcionamento, né, como é o caso dos hormônios da gastrina, né, da enterogastrona e outros hormônios que vão estimular o funcionamento do tubo digestivo. Eles chegam até o órgão-alvo pela circulação sanguínea, tá ok? E assim, o sistema circulatório não só auxilia no funcionamento do sistema digestório, como também vai transportar esses nutrientes para todas as células do corpo, ok? Atendendo às necessidades nutricionais, e as células vão absorver e vão fazer a sua digestão interna. Beleza? Então esse é o incremento que nós temos com relação ao sistema digestório. Ao sistema respiratório. Sistema respiratório é um conjunto de órgãos adaptados para fazer as trocas gasosas. Observem bem, ele é formado pelas fossas nasais, que fica no interior do nosso nariz, que tem como orifício duas narinas. Alguns autores incluem a boca. Eu não gosto muito, mas tudo bem. Segue aqui a faringe, que é comum aos dois sistemas, digestório e sistema respiratório. Aqui nós temos a glote, que é o orifício da laringe, a laringe, onde tem as pregas vocais, onde produz o som. Traqueia se divide em duas partes, que são os brônquios. Os brônquios se ramificam, formando uma rede de tubos, tomando todo o espaço interno dos pulmões, chamado de bronquíolos. E nas terminações de bronquíolos nós temos essas estruturas, né? Parece os novelozinhos, que são os alvéolos pulmonares. Então, através dos movimentos de inspiração e de expiração, nós fazemos as trocas gasosas, tá?
O ar inspirado entra pelo nariz, onde ele é aquecido, filtrado e umedecido. Chegando até os alvéolos pulmonares, acontece a hematose pulmonar. Essa hematose pulmonar, o que é que vai acontecer? Por uma diferença de concentração, o gás oxigênio, que é mais concentrado nos alvéolos, passa para a corrente sanguínea. Olha o sangue de novo, né? E o dióxido de carbono, que é mais concentrado na corrente sanguínea, passa para os alvéolos. Esse gás carbônico, que é um gás tóxico, resultante do metabolismo respiratório de todas as nossas células, porque elas precisam fazer respiração celular para produzir energia para funcionarem, tem essa toxina que tem que ser eliminada. Então elas vão para os alvéolos, dos alvéolos segue para as vias, atravessa o pulmão, segue pelas vias respiratórias e é jogada para fora do nosso corpo através da expiração. Tá ok? Esse gás oxigênio vai para a circulação sanguínea. Aí o sistema circulatório novamente na história, que vai transportar esse oxigênio dentro das hemácias, mais ou menos 95% de todo o gás oxigênio vai dentro das hemácias, combinado com a hemoglobina, e vai até as células do nosso corpo. Então, novamente, o sistema circulatório transportando produtos ou substâncias que são liberadas de outros sistemas. Chegando lá nas células do nosso corpo, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a hematose celular, onde os nutrientes vão ser passados para as células do nosso corpo. Só que nessa passagem vai um pouco de plasma sanguíneo, que depois eu vou falar qual é o destino dele. Tá ok? Então essa é a relação entre o sistema respiratório, que é responsável pela absorção de gás oxigênio, necessário para a respiração celular, para produzir energia, e a eliminação de gás carbônico, que é um gás tóxico para fora do nosso corpo, certo? E o sistema circulatório. Beleza? Muito bem. O sistema circulatório. O nosso sistema circulatório, que é formado por coração, válvulas, vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são divididos em artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias, né? O nosso coração é tetracavitário, tem 4 cavidades e o lado esquerdo completamente isolado do lado direito. Então, o sangue venoso, que é um sangue pobre em oxigênio e com alto teor de gás carbônico, chega ao átrio direito, é bombeado para o ventrículo direito, que bombeia esse sangue para os pulmões através das artérias pulmonares, né? Lá é feita a oxigenação do sangue, sistema respiratório, olha aí a conexão, que volta rica em oxigênio, entrando de volta no coração pelo átrio esquerdo, sendo bombeado para o ventrículo esquerdo, e este, por sua vez, bombeia o sangue arterial pela artéria aorta para todo o nosso corpo. Esse sangue, observe, ó, a artéria aorta ela se ramifica, né? Temos a artéria branquial, né, que vai para a parte superior, tem a carótida que vai para a região do pescoço da cabeça, aí tem a artéria hepática, tá? A artéria que vai irrigar o estômago, a artéria renal, e chega todos esses órgãos importantes, tá? A uma rede bem fina de vasos chamada de capilares, onde vai acontecer as trocas gasosas, onde vai acontecer a passagem de nutrientes, onde vai ser recolhido toxinas, onde também vai distribuir hormônios no corpo da gente, é onde circula células de defesa, quer dizer, é um sistema imprescindível e de interação com todos os outros, tá ok? Nós temos também o chamado sistema linfático. O nosso sistema linfático também apresenta um conjunto de vasos, que é chamado de vasos linfáticos. Tem um líquido que circula dentro dele, que é o líquido linfático.
apresentam órgãos específicos, como é o caso, por exemplo, das tonsilas palatinas, que aqui está com o nome de amígdala, tem o timo, tem o baço, tem os linfonodos, principalmente os axilares, os inguinais, tá? E esses tem um apêndice vermiforme, que produz também células de defesa. Essas estruturas, como vocês podem ver, ao contrário do sistema circulatório, eles têm um vaso de fundo cego. Eles não têm uma continuidade, até porque sua função não é a mesma função do sistema circulatório, cardiovascular. Então, o que é que eles fazem? Vocês lembram que eu falei para vocês que no momento da passagem de substâncias entre os vasos sanguíneos capilares e as células, um pouco do plasma sanguíneo extravasa e fica entre os tecidos do nosso corpo? Pois é, o sistema linfático, ele recolhe esse plasma, que quando sai do sangue, recebe o nome de líquido intersticial e vai para dentro do sistema linfático. Conduz esse líquido e quando chega aqui na subclávia, que é um ramo da artéria aorta, joga esse líquido de volta para a circulação sanguínea. Aí você tem interação dos dois sistemas. Além disso, o sistema linfático, ele é responsável pela defesa do nosso organismo, tá ok? Ele produz linfócitos e outros tipos celulares que auxiliam na defesa do nosso corpo, evitando, por exemplo, que um determinado agente infeccioso que esteja causando uma infecção no seu corpo, ele se prolifere no organismo inteiro, tá? Nós temos também a medula óssea vermelha, que fica na extremidade de alguns órgãos, que é responsável pela produção das células do sangue, tá? As células do sangue, nós temos as hemácias, que é responsável pelo transporte de gases. Nós temos as plaquetas, responsável pela coagulação sanguínea, quando ocorre algum vazamento de sangue dos vasos sanguíneos, que nós chamamos de hemorragia. E nós temos também a produção de leucócitos, que são células de defesa, que atuam na corrente sanguínea. Então aí nós temos a mistura de dois sistemas de defesa, porque a circulação sanguínea, o sistema cardiovascular, também tem função de defesa, associada ao sistema linfático, que tem também a função de defesa. Além disso, esse sistema é responsável pela reciclagem de hemácias velhas, tá? Pelo reaproveitamento do ferro para formar novas hemoglobinas e outras funções importantes no nosso organismo. Você vê aí que a interação aí é muito intensa. E nós temos o sistema urinário, gente. O nosso sistema urinário, vamos começar falando sobre o que é excreção, né? Excreção, só relembrando, é todo resíduo metabólico produzido pelas células do nosso corpo e que é tóxico, tá? Entre as excreções, nós temos o gás carbônico, que já falamos lá do sistema respiratório, e temos um conjunto de substâncias chamado de excreções nitrogenadas, resultante da decomposição, da degradação de proteínas e ácidos nucleicos. Existem 3 tipos de excreções nitrogenadas bastante importantes. Nós temos a amônia, nós temos a ureia e nós temos o ácido úrico. Tá? A amônia, com relação às suas características, ela é que apresenta maior grau de toxicidade, apresenta maior solubilidade e, portanto, a sua eliminação necessita de grande volume de água. Então, caracteristicamente, são encontrados em animais aquáticos. Não que todos os animais aquáticos excretem só amônia, existem outras situações, tá? Nós temos a ureia, que é encontrado em anfíbios adultos, em peixes cartilaginosos, que é aquático, né? Mamíferos terrestres e aquáticos, alguns répteis, como é o caso da tartaruga. Então, esses animais, certo, excretam a ureia. A ureia tem toxicidade intermediária, solubilidade intermediária e precisa de menos água do que a amônia para ser eliminada do corpo.
mas o custo energético é um pouco maior do que o custo energético para a eliminação de ureia, porque a ureia, a amônia é o produto direto da degradação, então praticamente não tem que gastar energia para transformar em nada. Aí você tem o ácido úrico, que é encontrado em répteis e aves e insetos, por exemplo, tá? Nesses animais, a ureia é o que apresenta menor toxicidade, menor solubilidade em água, o que significa dizer que a perda de água para a eliminação do ácido úrico é mínima. No entanto, o custo energético para produzir ácido úrico é o mais elevado dos três, tá, ok? O nosso sistema urinário, ele é representado, nós somos ureotéricos, somos mamíferos, ele é representado por 2 rins, tá? Aqui nós temos a veia cava inferior, aqui nós temos a veia renal, aqui nós temos a artéria aorta, aqui nós temos a artéria renal, tá? A artéria renal leva sangue para o rim e a veia renal leva o sangue dos rins para fora. Você tem de cada rim um ureter, então nós temos 2 ureteres. Nos rins acontece o processo de filtração do sangue, que é a principal função dele, tá? Retirando todas as toxinas e para formar a urina. A urina segue pelos ureteres até a bexiga urinária, que é uma bolsa que armazena temporariamente a urina até a sua eliminação pela uretra. Por que eu coloquei essas 2 imagens? Para mostrar para vocês o que eu disse na minha aula anterior. A uretra do sexo feminino, ela é bem menor do que a uretra do sexo masculino. Por quê? Porque no homem, a uretra ela tem 2 funções. Ela tem a função urinária e tem a função reprodutiva de eliminação de esperma. Então, como ela percorre todo o pênis, então ela é mais longa do que a uretra feminina. Tá certo? Pois bem, nesse processo todo aqui, nós temos o controle hormonal, feito pelo ADH e pela aldosterona, que é produzido pelas glândulas suprarrenais. Então aí começa a entrar a história do sistema circulatório. Esse é danado, se mistura com todo mundo. Porque esses hormônios, para chegar até as estruturas internas dos rins, para desencadear o processo de filtragem do sangue e formação de urina, tem que chegar pela corrente sanguínea. Certo? O processo de reabsorção, que é o processo em que retorna para a circulação sanguínea as substâncias úteis do filtrado glomerular, volta para a circulação sanguínea para constituir o plasma sanguíneo, né? E ainda nós temos a comparação, tá, do material, certo, feito a regulação do sistema urinário. Ele tem uma relação indireta com a regulação da pressão arterial, tá? Aí digo, sim, mas e essa história aí, como é que fica? É porque o coração, ele tem umas substâncias, ele chama de fator natriurético, vocês vão ver isso posteriormente com mais detalhe na vida de vocês, que vai desencadear uma série de reações e ele, para chegar até o local onde necessita, nas suprarrenais, no fígado e nos rins, chega pela circulação sanguínea, tá? Que vai desencadear o controle da pressão arterial como? Aumentando ou diminuindo o volume sanguíneo. E como é que se faz isso? Aumentando e diminuindo a quantidade de urina eliminada, porque o sangue, ele é formado em sua maior parte, por quê? Por água. Então, se você, por exemplo, está com a pressão arterial muito alta, é porque o volume de sangue no seu corpo está muito elevado. Isso aumenta a pressão nas paredes das artérias. Uma forma que é que a gente faz para eliminar esse problema? Você vai produzir mais urina, diminui, certo, o volume de sangue através da ação bloqueadora do ADH e você vai diminuindo o volume, diminui a pressão arterial. Se a sua pressão arterial está baixa, o volume de sangue está baixo, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que vai haver mais retenção de água no corpo, aumenta o volume do sangue, aumenta a pressão arterial. Numa linguagem bem rudimentar, bem simples, é mais ou menos isso que acontece. Tá? É lógico que está associado à concentração de glicose, né, aos níveis de sódio no organismo,
ao nível de potássio e outras substâncias. Mas, para simplificar, tem essa relação também do sistema urinário com o sistema circulatório, que é o controle da pressão arterial. Tá ok? Então, minha gente, vamos ver aqui essa análise final comparativa desse processo todo. O sistema digestório, ele realiza a digestão dos nutrientes, das macromoléculas, né, só para fazer o fechamento, dos alimentos que nós ingerimos, né, e que chegam até as nossas células para elas utilizarem para o seu metabolismo interno através do sistema circulatório, né? Os hormônios que atuam regulando a digestão chegam até os órgãos do sistema digestório pelo sistema circulatório. O sistema respiratório realiza o quê? As trocas gasosas, enviando oxigênio para o sistema circulatório, que entra dentro das hemácias, se combina com a hemoglobina e é transportado até as células do nosso corpo, né? E recolhe o gás carbônico, que é resultado do metabolismo da respiração celular, é um gás tóxico que tem que ser eliminado do corpo pelo sistema respiratório. Então, esse intercâmbio aí de absorção e eliminação tem que ser feito pelo sistema circulatório de novo. Sistema circulatório transporta o quê? Quase tudo, tá? Transporta os gases, transporta nutrientes, transporta as excreções nitrogenadas, transporta hormônios, transporta substâncias de defesa, anticorpos, transporta as células do sangue, inclusive os leucócitos que estão relacionados com a defesa do nosso corpo, as plaquetas que é responsável pela coagulação sanguínea e as hemácias pelo transporte de gases. Esse sistema é o grande, né, elo, certo, entre todos esses sistemas, por conta da sua função básica, que é a de transporte. Tá ok? E nós temos o sistema urinário, minha gente, cuja função principal é a filtragem do sangue e, como consequência disso, é a produção de urina e, dessa maneira, retira as toxinas produzidas pelas células, transportada pelo sistema circulatório até o sistema urinário, onde ele é recolhido para formar urina e ser jogado fora do corpo. Além da questão da sua participação, de uma certa forma, da regulação da nossa pressão arterial. Por isso é que a medicação para quem tem pressão alta crônica, que é o hipertenso, ela é diurética, tá? Faz a pessoa urinar bastante. Bom, minhas crianças, espero que isso tenha esclarecido para vocês, que vocês tenham colocado na cabecinha de vocês a interação e que nós só dividimos, né, o estudo do nosso corpo em sistemas por uma questão didática, porque eles estão altamente interconectados e interagindo 24 horas. Tá ok? Um grande abraço e até a próxima aula. Falou, pessoal!